Cuida deles em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode subir. Ronald comentou, irmão José Silva está com a gente hoje. Que legal, graças a Deus. Bom te ver também, Claudião. Faz tempo, desde o ano passado, né? Primeira vez do ano. Deus te abençoe. Muito bom vê-los. Sempre bom. Aos irmãos que estão conosco há pouco tempo, né? Talvez Raí, Elaine, Marlon, Carol, já estavam antes, né? Conheciam. Mas não dá para a gente pensar na história dessa igreja sem misturar com a história do irmão José Silva aqui nesse lugar. Pense que todos os problemas que a nossa igreja teve, ou quase todos eles, quem segurou a onda ali na presidência da igreja e tal, irmão José Silva, cuidando de muita coisa. Por isso nós somos muito gratos à vida dele. Deus te abençoe, meu irmão. Muito, muito mesmo. Nós estamos em uma série de mensagens, começamos na última semana, que é a nossa série Repense. E a nossa proposta é nós termos, durante essa série, a possibilidade de olharmos para a palavra de Deus e pensarmos pela primeira vez ou repensarmos em alguns assuntos que envolvem a nossa vida a partir da Bíblia. E para hoje nós temos a alegria de ouvir o nosso seminarista mais velho, né? Digamos assim. Pode vir aqui, Mateus, por favor. Irmãos, Mateus, vocês têm acompanhado, já sabem, mas ele tem se preparado, ele tem procurado sempre melhorar, evoluir. Inclusive, todos os meninos aqui da igreja que vêm pregar aqui, eles já sabem que se não me mandarem um esboço com antecedência, nem adianta vir, porque não vai pregar, quem vai pregar sou eu, né? E quando eu recebo e tenho a oportunidade de ler, ver a linha de pensamento, é muito legal e foi muito bom ver também como do ano passado para cá o Mateus tem se preparado, tem pensado diferente, tem evoluído, e isso é muito bom. Isso é muito bom. E tenho certeza que vai ser instrumento do Senhor para nós nessa noite, tá? Vocês estão vendo que o Mateus não está necessariamente de social, mas eu falei para os meninos, né? Depois do meu semi-desmaio domingo passado, os irmãos nos perdoam, mas nesse calor é a roupa mais leve possível, tá bom? Vocês autorizam, igreja? Depois no frio a gente volta mais, né? Elegante e tal, mas por enquanto tenham compaixão de nós também, por favor. Então, vamos orar pela vida de Mateus? Ó Deus, nós te agradecemos e te entregamos a vida de Mateus nesse momento, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor falou com ele durante a preparação, tudo aquilo que ele pesquisou, tudo aquilo que ele também colocou, Pai, diante do Senhor, pensando nessa igreja, em nós, que somos povo teu, Pai, e que estaremos agora diante da tua palavra, que nesse momento seja a voz do Senhor através dele para tocar o nosso coração e nos abençoar nessa noite. Assim nós pedimos, gratos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Mateus, capítulo 6. E antes de nós lermos, né? Complicado quando o pastor começa elogiando, né? Porque a expectativa da igreja sobe lá no teto. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos guie, né, nessa meditação, nessa reflexão que faremos. Que o Senhor possa estar abrindo nossos corações nessa noite. Amém? Mateus, capítulo 6, leremos do versículo 1 ao 4. Glória a Deus. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros.
eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Vamos orar novamente? Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos juntos na Tua casa, para Te louvar e Te engrandecer. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor fale aos corações aqui, Senhor, assim como o Senhor tem falado durante a semana comigo, que eu possa ser um canal, Senhor, que possa levar a Tua mensagem, que não seja eu falando aqui, mas que o Senhor possa estar me usando agora para expor a Tua santa palavra, Senhor. É isso que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar essa breve reflexão com uma pergunta, meus irmãos. O que tem te motivado? O porquê você faz o que você tem feito? O que tem te motivado a vir à casa do Senhor, a muitas vezes ajudar os necessitados? O que te faz levantar todo domingo de manhã, ou ligar a live lá, procurar o canal da igreja, ouvir a palavra, servir? O que te faz contribuir, aos necessitados? Uma breve recapitulação, do que nós passamos. Nós passamos pela pandemia, certo? Todos que estão aqui viveram o tempo da pandemia, um tempo muito difícil, um tempo muito sofrido, momentos tristes, aterrorizantes, porque nós não sabíamos, com que estávamos lidando. E conversando com o pastor, nós lembramos de algumas situações. Um cantor famoso abre a sua live, abre o seu Instagram e anuncia lá que ele conseguiu 10 cestas básicas. E elas só seriam doadas mediante a um número de acessos no seu canal. A cada 10 mil pessoas que entrarem na live, 10 cestas básicas seriam doadas. Então, a cada 100 mil pessoas, se entrassem 100 mil pessoas, essas 100 cestas básicas seriam doadas. Em um momento de dor, em um momento de desespero, de medo, condicionar as doações dos alimentos, da sua ajuda, do socorro, em troca de likes, visualizações e atenção. Qual seria o motivo daquelas doações? Qual seria a motivação daquela ajuda? Trazendo um outro exemplo, Imagine cristãos concorrendo a um troféu, cristãos concorrendo por o quanto você pode ajudar, o quanto você ajuda, Então, the best Christian of the year, o cristão do ano, um prêmio, um troféu para o cristão que mais ajudar, Desculpa a minha tradução. Em inglês fica mais chique, Fica mais importante, Mas a cada ação social ele vai lá, tira uma foto, tira uma selfie com a sua doação, posta a sua foto, o seu rosto, muitas vezes esquece de quem está sendo ajudado, e em letras garrafais ele escreve na descrição: hoje eu ajudei mais uma família, curta, siga e compartilhe. Quantas vezes nós vemos, infelizmente, cristãos agindo dessa forma, E nós fôssemos levar essas redes sociais celestiais,
Eu tenho certeza que Deus ele não tem um feed que ele fica vendo ali, né? E engraçado que se nós repararmos, né, quando a gente curte, né, alguma coisa, é um coraçãozinho que está lá, né? Fazendo um paralelo, né? A gente está doando o nosso coração ali para aquela pessoa, né? E Deus ele não tem feed, meus irmãos, mas ele está preocupado com o nosso coração, amém? Ele está preocupado qual é a motivação do nosso coração nas ajudas que fazemos, nas ações sociais. E novamente eu pergunto a você, qual tem sido a sua motivação a estar aqui nesta noite, a servir em ministérios, a servir nesta igreja, falar do Evangelho às outras pessoas? Como nós vimos e o pastor já falou aqui, né? Nós estamos nessa série, Repensar, né? E no episódio anterior, nós podemos ver e aprender que se reconhecemos, né, que estamos sob a nova direção do Espírito Santo, nós reconheceremos, nós entenderemos que não somos mais as mesmas pessoas, amém? Quando o Senhor nos resgatou do pecado, nos transformou, houve uma mudança. E um segundo ponto é que nós devemos viver essa nova criatura. Esse novo modo de viver, essa mudança de direção, ela deve ser por completo. Implica em toda a nossa vida. E também implica nas nossas motivações. Então, criaturas novas, criaturas que foram transformadas, também têm o seu coração transformado. Consequentemente, as suas motivações foram transformadas. No capítulo em questão que estamos estudando, capítulo 6, Jesus ele vai nos ensinar, ele está ensinando aqui, como nós devemos viver e repensar as nossas motivações. Poderíamos dizer que é uma porção extremamente dolorosa para nós. Por que eu digo isso? Eu, há um tempo venho trabalhando nesse texto, vou para lá, vou para cá, e uma semana, e liga para um amigo, pega os comentários, e Deus tem falado muito comigo, meu coração, e quando esses assuntos que mexem com o nosso coração, muitas vezes pecaminoso, né? Nós nos descuidarmos, é perigoso, né? Então, esse trecho, né, extremamente doloroso para nós. O escritor disse, né, que ele pensa ser um dos mais desconfortáveis capítulos que nós podemos ler, né, em toda a Bíblia. Interessante que quando falamos de assuntos desconfortáveis, gera um incômodo em nós. Quando falamos, por exemplo, de generosidade, de amor ao nosso próximo, de amor ao nosso irmão, nossa igreja, né? Nós ficamos desconfortáveis porque o nosso coração, a gente vive numa luta diária, né? A carne contra o espírito, mas eu quero dizer que isso daí é bom. Isso daí é bom porque o Espírito Santo nos incomodando, falando, tem algo ali que precisa ser mudado, tem algo que precisa ser tratado, e sempre vai haver algo que precisa ser tratado, amém? Nós formos sinceros com Deus, sinceros conosco, com nós mesmos, nós entenderemos que sem o Senhor, sem a palavra dEle, sem o cuidado, nós estamos perdidos. Sem o cuidado, nós nos deixaremos levar pelo nosso coração pecaminoso, pela nossa carne. Mas, esse pequeno trecho que nós lemos, aprendemos que devemos buscar o reconhecimento de Deus quando fazemos o bem e não dos homens. Então começo
um primeiro ponto que nós vamos estudar, que é: não devemos fazer obras para o reconhecimento humano. Nós temos um texto diante de nós que apresenta esse tema, e um tema muito importante, um tema muito instrutivo para os dias em que estamos vivendo. Porque nós vemos Jesus exortando os fariseus, aqueles homens ditos religiosos da época, e o assunto que Jesus trata com eles nesse texto, se aplica muito bem às nossas igrejas, aos cristãos, de alguma forma individual, né? Pelo modo que nem todos praticam, nem todos agem, né, dessa forma e praticam em suas vidas diárias, mas nós vivemos em uma era de exposição, em uma era digital, uma era que é a maior, tem a maior capacidade de exposição, porque Jesus ele vai falar aqui com eles, né, que eles falam nos cantos das praças, e aí quem passava ali iria ouvir, certo? Mas nós, hoje a gente expõe alguma coisa, daqui 30 segundos já está lá na Bahia, já está lá nos Estados Unidos, não é verdade? Nós temos grande poder de exposição na nossa época, né? Então, no capítulo 1, meus irmãos, no versículo 6, Jesus nos alerta: tenham cuidado de não praticar obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Jesus entra com um imperativo aqui, né? E o que nós podemos entender, né, por fazer obras? Podemos entender também como esse fazer obras como atos de justiça ou retidão. Os judeus, eles consideravam dar esmolas uma parte essencial da retidão. E essas expressões, elas estavam muito ligadas, quase se tornando sinônimas, né? Então, dar esmolas, uma expressão usada no versículo 2, era uma obra que conferia méritos para a salvação. Nos versos seguintes, são exemplos dados para mostrar que os atos piedosos, eles podem ser deturpados, né? Algo que foi alterado, corrompido, o que teve seu aspecto exterior modificado para o pior. Tenham cuidado para não praticar suas obras, suas piedades diante dos homens. Pois bem, hoje nós vamos refletir apenas nesses 4 versículos, mas no decorrer do capítulo 6, Jesus vai falar em dar esmolas, essas 3 expressões de piedade judaica, que eram dar esmolas, orar e jejuar, que essas características, eram também dos filhos do reino de Deus. E é engraçado porque aqui ele está mandando, né, para nós não praticarmos diante dos homens. Se nós voltarmos um pouquinho, no capítulo 5, no versículo 16, vai dizer que assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Há uma diferença de nós praticarmos as obras para sermos vistos, ou sermos vistos praticando obras de justiça, né? Nós estamos praticando não para que os homens vejam, mas para que o nosso Senhor seja glorificado. E alguém já disse, né, que embora os discípulos devam ser vistos praticando boas obras, eles não devem fazer boas obras com o objetivo de serem vistos. E às vezes causa
uma confusão, né? E está havendo alguma inconsistência aqui, né? Uma hora Jesus fala para nós sermos vistos, né? Mas eu quero pontuar que as nossas obras, elas têm que ser vistas, mas que elas vejam que foi para o Senhor Jesus, que elas vejam, não que seja para a nossa honra, para a nossa glória, não. Para a glória do nosso Senhor e Salvador, para a glória do Pai. Amém? No versículo 2, portanto, quando você der esmolas, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. E eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Os hipócritas aqui, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto, nós conseguimos observar uma exortação, né, para nós não anunciarmos com trombetas. Na época de Jesus, né, na época de Jesus, perdão, alguns tinham esse costume de chamar a atenção para as suas doações, para que fossem conhecidos como generosos. E é como se essa expressão, não faça alarde, não exiba, não exponha, não faça propaganda, não ostente, não saia mostrando, não poste nas redes sociais, eu acrescento, né? Você fez algo de bom? Não fique expondo por aí, né? Então Jesus, ele não quer que nós mostremos e as pessoas olhem para nós e, nossa, olha como ele é generoso, como ele é piedoso, nossa, como ele é santo, né? Nós temos que ter esse cuidado, meus irmãos, de ao ajudarmos, nosso coração ser poluído por esses pensamentos, muitas vezes egoístas, pensamentos que não agradam ao Senhor, pensamentos que nos levam a entristecer nosso Deus, nosso Criador. E o Senhor, ele continua no versículo 2, né? Portanto, quando você der esmolas, não anuncie com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas. E hipócritas, aquele tem uma origem no teatro grego, que eram personagens que usavam máscaras para atuar. Então, atores representando o papel de pessoas piedosas, de pessoas santas, quando realmente não eram, né? Pessoas afirmando falsamente viver de acordo com esse padrão da lei, né? Mas não vivendo dessa maneira. E hipócrita, era um ator, mas no primeiro século, né, passou a ser usado para aqueles que representam papéis e veem o mundo como seu palco. Tá? Então, quando nós vemos pessoas vivendo no meio de nós e representando papéis de piedade, papéis de amor, papéis de carinho, e muitas vezes o coração desagradando a Deus. E Jesus diz, né? Aquele que dá esmola para poder ouvir os aplausos dos outros, que ele deve aproveitar os aplausos, porque essa seria toda a recompensa que ele receberia. Era tudo que ele iria receber. E essa palavra, né, no grego, ela é um verbo que era a palavra técnica de negócios, de comercial, para receber pagamento integral. Já receberam tudo aquilo que
eles mereciam, né? Fizeram as coisas para o reconhecimento humano e receberam aplausos. O Danilo está aí? Não, né? Danilo está aí? Não? Tudo bem. Pastor, vem aqui, por favor. Deixa eu usar o pastor. Eu não iria, mas... Meus irmãos, vocês lembram do troféu lá, do troféu? O pastor que ganhou, cristão do ano. Obrigado, pessoal. Só isso. Meus irmãos, vocês viram como que o aplauso, ele dura pouco? O aplauso, o abraço. Quando você é reconhecido pelos homens, é um reconhecimento que não é eterno, um reconhecimento que é passageiro, um reconhecimento que dura pouco. E muitas vezes nós estamos buscando esses aplausos, esses reconhecimentos, que são passageiros. E o nosso Deus, aquele que pode te dar uma herança eterna, que pode te dar uma recompensa eterna, muitas vezes nós estamos esquecendo a importância de louvar com o nosso coração sincero, de prestar a nossa ajuda, de prestar o nosso louvor, as nossas esmolas, né? Com esse pensamento, com o pensamento de glorificar o nosso Deus. Eu só faço isso, meu querido, porque alguém me tirou da onde você estava. Vem aqui que eu vou te ensinar. Vem aqui que eu vou andar com você. Vem aqui que eu vou compartilhar a história de alguém que pode mudar a sua vida. É isso que ele precisa. Muitas vezes, ela não precisa de um dinheiro ali, né? Não precisa de você chame atenção para você mesmo com a sua ajuda. Não. Ela precisa do evangelho, ela precisa do amor de Deus. Então quando nós repensamos, né, as nossas motivações, nós aprendemos que devemos também fazer obras que agradam a Deus acima de tudo. Né? Devemos fazer obras que agradem acima de Deus. E eu vou pedir para você repetir para mim tomar uma água. Então, repensando as motivações, aprendemos. Vocês viram que eu não estou nervoso, né? Misturei a frase toda aí, mas vocês entenderam. Devemos fazer obras que agradem, acima de tudo, a Deus. Nós encontramos lá no versículo 3, mais uma exortação, né, do nosso Senhor. Versículo 3, leiam comigo. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Em vez disso, nós fazemos as nossas doações e ela tem que ser, se possível, escondida de nós mesmos. Você vai me perguntar, né? Como que a minha mão direita não vai saber o que a mão esquerda está fazendo? E é difícil mesmo, né? Porque elas sempre estão próximas, já repararam isso? Nossas mãos sempre estão próximas uma da outra. Mas, embora não possamos, né, realmente ignorar nossas ações, que a mão direita, muitas vezes ela não tem como esconder, né? Você põe ela para trás, põe no bolso. Mas, o que Jesus está querendo dizer é que nós devemos negar qualquer autocongratulação indulgente. Tá? Spurgeon ele vai dizer que mantenha a coisa tão secreta que até você mesmo dificilmente saberá que está fazendo algo digno de louvor. Deixe que Deus esteja presente, você terá
o público suficiente. Deus, estando presente na sua ação, no seu ato de justiça, já é o suficiente para nós, meus irmãos. Não precisamos de homens com as suas recompensas finitas, com as suas recompensas passageiras. Nós precisamos Senhor Deus esteja presente. Esse é o nosso Deus, é o que nós precisamos. E esse é o público que nós precisamos. Deus. E nosso Deus é maravilhoso. Quando nós lembramos da obra, da salvação que Ele fez por meio do nosso Senhor Jesus, nós lembramos que não merecíamos, nós lembramos que ainda quando pecadores, Ele entregou o seu único filho. Quem é que faria isso? Quem é que faria isso, entregando o seu único filho numa cruz, pregado, sofrendo? E às vezes as pessoas não entendem, né? Como você adora um Deus que entregou o filho e é ingrata ainda, né? A pessoa é ingrata. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é o único que é digno de toda a honra, toda a glória, e é Ele que tem que ser dado o crédito de tudo que fazemos na nossa vida, tudo que fazemos em comunhão, tudo que fazemos para ajudar o próximo. No versículo 3, continua: de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. É engraçado porque, se nós pensarmos que estamos fazendo algo para os homens, né, e com o nosso coração em outro sentido, com outras ações, né, com outros pensamentos, nós estaremos nos enganando, porque o nosso Deus, Ele está presente quando nós levantamos, quando nós deitamos, quando nós estamos indo para o serviço, e às vezes nós nos enganamos a nós mesmos, né? Lá em Salmos 39, Salmo conhecidíssimo, né? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama no mais profundo mar, né? Lá estás, lá também estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois a ti as trevas são como luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. O Senhor, Ele nos sonda. No comecinho desses salmos, né? O salmista, ele vai dizer que o Senhor conhece os nossos pensamentos. Em Jeremias 17:10, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Hebreus 4:13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, nem tudo está descoberto. Tudo que está descoberto é exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Meus irmãos, se nós tivermos isso em mente, que o nosso Deus está presente, nosso Deus está presente em todas as circunstâncias, está presente quando você está dando a sua esmola, quando você está ajudando ao próximo, quando você está orando, não precisa chamar a atenção quando você estiver orando, estiver abatido porque você está fazendo jejum. Nosso Deus está presente, é isso que tem que estar na nossa mente. Tem que estar no nosso coração, é que nosso Deus presente, Ele vê tudo.
Isso nos ajudará a combater esse mal no nosso coração. Isso ajudará a combater esse veneno que muitas vezes quer entrar em nosso coração. E, por fim, meus irmãos, quero finalizar dizendo que a motivação que é transformada, a motivação que é dedicada ao Senhor verdadeiramente, nós agimos em direção ao outro que precisa, movidos pelo amor e misericórdia que nós recebemos de Jesus. Se nós demonstrarmos aos outros o que Jesus fez por nós, a motivação estará certa. Jesus, nós sendo, a extensão das mãos dele aqui na terra, de forma que a motivação não é sair bem na foto, não é ganhar likes, não é ganhar seguidores, mas é de desenvolver os nossos atos de amor a Deus como um ato de louvor. O ato que você fizer, ele tem que ser um ato primeiramente de louvor, de honra e glória ao nosso Criador. Amém? Eu quero que, espero e peço a Deus que Ele tenha falado com você, nessa breve reflexão, sobre como nós podemos, através das nossas motivações, através dos nossos atos, também glorificar a nosso Deus. Se nós fomos transformados, se nós estamos repensando a nossa forma de ajudar, a nossa forma de louvar a Deus, que as suas motivações elas possam ser também transformadas. Amém? Acho que é isso. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Me coloco, Senhor, primeiramente diante de Ti, pedindo perdão pelos meus pecados, por muitas vezes, Pai, estar com motivações erradas, mas estamos, Senhor, aqui para aprender, para ouvir a Tua voz, e hoje nós aprendemos, Senhor, um pouquinho mais da Tua palavra, um pouquinho, Senhor, do que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor tem nos transformado dia após dia. Nós cremos que a vida cristã é um processo de crescimento, Senhor, de crescimento em relação ao nosso relacionamento contigo, ao nosso relacionamento com os nossos irmãos. Senhor, obrigado porque o Senhor tem mudado os nossos corações, tem transformado. Nos ajude, Senhor, a sempre combater essas investidas, Senhor, do inimigo, os nossos corações, com a Tua palavra, Senhor. Obrigado porque a Tua igreja está com o coração aberto, recebeu a Tua palavra e que o Senhor possa estar agindo através dela, Senhor. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tua voz e os nossos corações serem transformados e mudados